Graça e paz, amados, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para louvar o nome do Senhor, para engrandecer o nome do nosso Deus. Estamos aqui no altar da Igreja Batista Nova Canaã. Estamos aqui para declarar que Deus é Deus sobre a nossa vida, que Ele é o nosso Rei, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o amado das nossas almas, e declarar que nada pode calar a nossa adoração, nada pode impedir que a gente entre na presença de Deus. E eu queria te convidar nessa noite a orar e a falar: Deus, nada vai me impedir de entrar na tua presença nessa noite, para te adorar, para te prestar louvor, para te prestar adoração, para te dizer, Senhor, que tu és digno, Senhor. Ainda, Senhor, que o meu interior esteja abalado, ainda que o meu emocional esteja abalado, eu quero declarar nessa noite que eu não vou calar a minha adoração. Você pode declarar isso para Deus aí na sua casa, que você não vai calar a tua adoração, que ainda que os teus sentimentos digam que não é porque você não tem motivos para adorar, ainda que você não tenha uma alegria agora na tua vida que te faça festejar, ainda assim você vai profetizar que a alegria do Senhor, ela está sobre a tua vida, porque a alegria, ela é fruto do Espírito Santo, e ela não vem daquilo que as circunstâncias podem trazer, mas ela vem de algo que flui dentro de você, a presença do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos agora, nós vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, Senhor, nós entramos, Senhor, na tua presença, Senhor, nesta noite. Nós entramos na tua presença, Senhor, para te adorar. Nós entramos na tua presença, Senhor, como tua igreja, para dizer, Senhor, o quanto nós te amamos, o quanto, Senhor, nós somos gratos. Gratos, Senhor, porque nós temos chegado até aqui. Gratos, Senhor, pelos teus livramentos, pela tua providência. Gratos, Senhor, porque as nossas famílias estão debaixo do teu sangue. Nós somos gratos, Senhor, porque os teus anjos, eles estão ao nosso redor e eles nos livram, eles nos protegem. E eu quero declarar nesta noite que eu confio totalmente em Ti. Eu quero declarar que a minha confiança, ela está em Ti. Eu quero declarar nesta noite, Pai, o quanto eu Te amo, o quanto, Senhor, eu Te adoro. Eu quero declarar, Senhor, que Tu és o meu maior tesouro. Senhor, acima de todas as coisas, eu quero declarar, Pai, que eu Te amo, que eu desejo, Senhor, a Tua presença, que eu desejo, Senhor, que o Teu reino, Senhor, ele venha, Senhor, sobre a minha vida. Eu queria, amado, que você declarasse na tua casa. Você pode começar a adorar a Deus e dizer o quanto você o ama, o quanto você o adora, o quanto você é grato, porque se você chegou até aqui, amado, é porque Deus permitiu, é porque Deus tem cuidado de você, é porque Deus tem te dado livramentos, é porque os anjos do Senhor, eles estão acampados sobre a tua vida. O diabo pode tentar colocar mentiras na tua mente, dizendo que você está sozinho, dizendo que nada acontece de bom na tua vida. Mas eu queria te lembrar que Deus é contigo. Eu queria te lembrar que sobre os teus muros Deus colocou guardas. E que a palavra de Deus diz que Deus não dorme, Deus não pisca. Deus está o tempo todo ao teu redor. Deus está o tempo todo cuidando de você, protegendo a tua vida. Aí onde você está. Eu profetizo a presença maravilhosa do Espírito Santo. Eu profetizo o amor de Deus invadindo o teu coração nesta noite e te enchendo de alegria sobrenatural, de paz sobrenatural. Recebe de Deus nessa noite. Hoje eu estava meditando num texto que está lá em Atos, no capítulo 12.
E eu botei o título desta palavra assim: o que fazer quando não há o que fazer? O que a gente faz quando a gente não tem o que fazer? Talvez uma sensação muito grande que esteja surgindo nessa pandemia é uma sensação de impotência. A gente que sempre corre de um lado para o outro, a gente sempre tenta resolver tudo, a gente sempre tenta controlar tudo, a gente sempre tenta planejar as coisas, viver de acordo com o planejamento. De repente a gente pega e é parado. E aí a gente percebe que a gente não tem controle de nada. E a gente percebe uma impotência. Talvez a gente se lembre quão pequeno a gente é. E esse sentimento de impotência, às vezes ele nos paralisa. Porque hoje a gente tem uma alternativa só: resiliência. Saber ter paciência e esperar em Deus. Esperar o tempo passar, esperar o agir de Deus, esperar o tempo de Deus. Mas o tempo de Deus, ele é perfeito. E esse tempo você tem que ter resiliência. A falta de resiliência, ela causa ansiedade. E a ansiedade, ela vai dando uma agitação interna, uma inquietação interna, e que a gente muitas vezes passa o dia inteiro e a gente não consegue fazer nada. A gente acorda pensando que tem que fazer muita coisa, e talvez no início da pandemia você falou assim: poxa, eu vou usar esse tempo, eu vou organizar minha casa, eu vou arrumar isso, eu vou arrumar aquilo, eu vou ter o meu tempo a sós com Deus, eu vou jejuar, eu vou passar mais tempo com a família. E às vezes, o tempo foi passando, e o dia passa e você não consegue fazer nada. E o tempo com a família que você queria tanto ter, muitas vezes, vai trazendo irritabilidade, vai acabando o humor, vai acabando a boa convivência. E aí você está ansioso, você está irritado, começa a ter um ambiente de briga, um ambiente de confusão, um ambiente de pouca paciência. E os dias vão passando. E às vezes a gente fala assim: poxa, o que eu posso fazer? Eu, Yane, quando não tem o que fazer. Quando existe uma situação que eu estou ali, eu estou vivendo, e eu tenho que encarar a realidade. Encarar a realidade não com negacionismo. Não está acontecendo nada, eu vou fingir que não está acontecendo nada, eu vou sair de casa e eu não quero nem saber, né? Ou então eu vou achar que, olha, está acontecendo nada, comigo não é nada, isso daí é uma farsa. Eu sempre falo, eu não estou falando de política, mas a gente tem processos mentais, a gente pode fazer uma negação da realidade, ou a gente pode aceitar a realidade. Não que a realidade não vá ser mudada, mas a gente vai aceitar que a realidade existe e a gente vai lutar com armas espirituais para que ela mude. Isso me faz ter paciência, resiliência. Isso me faz ter que ter um controle, não das coisas, mas um autocontrole. Um autocontrole para manter a minha disciplina, um autocontrole para não comer demais, um autocontrole para não brigar demais, um autocontrole para não se entregar à ansiedade, para não se entregar ao pânico. E eu fiquei pensando em um homem na Bíblia que vivia uma situação onde ele não podia fazer nada. Onde ele vivia uma situação que as prerrogativas não eram boas. E está lá em Atos capítulo 12, versículos 1 ao 4. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de Jesus. Vendo que
que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães asmos. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Existem situações em que nós pensamos que não podemos fazer mais nada. Como eu falei, existem situações que não tem nada para fazer. Ou pelo menos a gente pensa que não tem nada a fazer. Uma impotência diante dos problemas, uma sensação de impotência. Pedro, ele estava aqui encarcerado. Nós estamos em isolamento social, mas nós estamos dentro da nossa própria casa, com a nossa própria família. Mas Pedro estava dentro do cárcere. Os seus pés e as suas mãos estavam amarrados. Talvez você esteja se sentindo aí preso. Você não pode fazer nada. Você não pode ir a lugar nenhum. Você está tão limitado de algumas coisas, limitado de movimento, limitado de tanta coisa. Mas Pedro estava mais que você. Pedro estava dentro de uma cela. E aí ele estava com pés e mãos amarrados. Tinha 4 soldados, com cada um tinha mais 4 com ele. Ele era guardado por 4 escoltas, cada escolta tinha mais 4 soldados. Então tinha 16 soldados em volta dele. Aparentemente, não havia nada que Pedro pudesse fazer. Amarrado pelos pés e pelas mãos, cercado por 16 soldados, dentro de um cárcere. Tudo estava contra Pedro. O que tinha acontecido com Jesus, que Pedro tinha visto. O que tinha acontecido com Estevão, quando ele foi apedrejado em praça pública, e Pedro tinha visto. E mais recentemente, aqui no mesmo capítulo, a gente lê o mesmo que aconteceu com Tiago, que preso ali também pelo mesmo rei Herodes, foi morto à espada, logo antes de Pedro. Pedro devia estar morrendo de medo. Ele devia estar imaginando que o que aconteceu com Tiago estava prestes a acontecer com ele. E a grande probabilidade humana era que acontecesse. Porque Herodes falou que ele continuou, ele matou Tiago à espada. E ele continuou a prender porque isso agradou os judeus. E ele ia colocar Pedro para ser julgado pelo público depois, a julgamento público depois da Páscoa. Então provavelmente ele ia ser condenado e ia ser morto também. Pedro devia estar com muito medo. As perspectivas não eram boas. O futuro era sombrio. Talvez, amado, você olhe hoje e você veja, uma das coisas mais sombrias dessa pandemia é a gente ficar olhando para o que aconteceu na Itália, para o que aconteceu na Espanha, na França, para o que está acontecendo nos Estados Unidos e pensar assim: será que eu vou ser o próximo? Será que isso vai chegar até mim? E às vezes as coisas vão se aproximando, se aproximando, se aproximando. E às vezes a gente está ali e a gente também acha que as perspectivas são ruins, que o prognóstico da situação é ruim. Talvez você esteja com medo, como talvez Pedro estivesse. Talvez, amado, você esteja também se sentindo aprisionado dentro da tua casa, dentro do teu quarto. Com certeza, Pedro, ele estava sozinho. Ele tinha sido tirado do convívio da igreja, do convívio dos seus irmãos. Ele estava ali num momento sombrio. Ele estava ali num momento de medo. Imagina a situação. Amarrado nas mãos e nos pés. 16 soldados em volta.
uma cela, preso, ele não podia fazer nada. Mas eu quero te falar uma coisa, amados. Quando nós não podemos fazer nada, Deus pode fazer tudo. Quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente olha para a gente mesmo e a gente vê que não tem o que fazer, que por mais que eu queira, eu não tenho o controle, que por mais que eu queira, eu não consigo trazer resposta e solução. Talvez até em outras áreas da tua vida, independente da pandemia, áreas que você já tentou de tudo e você está buscando a solução e não encontra. Eu quero dizer que Deus pode. Ainda que você esteja encarcerado, ainda que prisões te cerquem, ainda que você pareça que está com os pés e as mãos amarrados, ainda que você esteja com um sentimento de claustrofobia dentro de casa, ainda que você esteja sentindo a solidão, ainda que você esteja com medo, eu quero dizer que ainda que você não possa fazer nada, você não pode fazer nada para mudar o Covid, você não pode fazer nada com relação à economia mundial, você não pode fazer nada com relação ao teu futuro, com o dia de amanhã. Mas se você não pode fazer nada, Deus pode fazer tudo. Se você não tem o controle, eu quero te dizer que Deus tem. E talvez, amados, esse seja um momento único da gente começar a lembrar que a gente é totalmente dependente de Deus. Porque se não for o Senhor do nosso lado, nós não temos resposta. Se não for o Senhor, nós não temos solução. Mas Deus tem. E Deus nos ama de uma maneira tão grande, tão sobrenatural, que Ele deu o seu próprio Filho para morrer por nós. E a gente não consegue compreender o tamanho, a largura, a dimensão do amor de Deus por nós. Ainda que você não saiba o que fazer, ainda que você não saiba como começar algumas coisas que você quer resolver na tua vida, que você quer resolver na tua casa, eu quero dizer que Deus pode. Eu quero dizer que Deus vai começar a fazer na tua vida. E o que nós podemos aprender com a situação de Pedro nesse texto? Primeiro que no versículo 5, logo antes de Pedro ser levado ao julgamento público, no versículo 5 diz assim: Pedro então ficou guardado no cárcere, mas a igreja orava intensamente por ele. Presta atenção primeiro nessa frase. Pedro, ele estava guardado no cárcere. Mesmo no cárcere, Pedro estava guardado. Amados, mesmo na caverna, tem provisão. Mesmo no deserto, tem maná. Mesmo na caverna, tem codornizes para trazer alimento. Mesmo na dificuldade, Deus vai mandar provisão, Deus vai mandar o suprimento, porque Ele está cuidando de você, ainda que seja um momento de cárcere, ainda que seja um momento de deserto, ainda que seja um momento sombrio. Tinha uma multidão lá fora, enfurecida, querendo a cabeça de Pedro. Mas eles não podiam matar Pedro, porque tinham 16 soldados guardando a vida de Pedro ali também. E olha que coisa tremenda. Até as armas que o inimigo usa para tentar te destruir, elas são revertidas em bênção. Porque se por um caminho o diabo mandar alguma coisa contra mim, algum demônio contra mim,
por 7 caminhos ele vai ter que sair. E se alguma coisa na minha vida, ela vem como palavra de maldição, ela é transformada em palavra de bênção. Toda árvore que foi forjada contra você, ela vai ser quebrada pelo poder que há no nome de Jesus. A Bíblia fala lá em Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente normalmente para nessa parte do versículo. E a gente fala assim, olha, todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. Mas o versículo não termina aí. A Bíblia fala assim, olha, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Não é só para os que amam, é para os que amam, mas para também os que seguem o propósito divino na sua vida. Então, amado, se você é de Jesus, se o sangue de Jesus está sobre a tua vida, e se você cumpre o propósito divino na sua vida, você não precisa temer, porque Deus está guardando a tua vida. Deus está guardando a tua família. Deus está guardando a tua casa. É confiar que tudo, e quando a Bíblia fala tudo envolve a pandemia, tudo envolve essa situação de isolamento, tudo coopera para o teu bem. Se coopera para o bem, você tem que orar e perguntar a Deus, qual o bem que eu posso viver diante disso tudo que está acontecendo? Qual o bem que eu posso aprender? Qual o bem que eu posso olhar nessa situação toda? O maior bem que nós podemos olhar, amados, é que Deus está conosco. Eu sempre tenho repetido esse versículo que diz assim, olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estarias ali. Ainda que a gente tenha passado por um vale de morte, Deus está conosco. Aí a gente lembra assim, olha, a palavra diz, você, que eu chamei pelo nome, porque Deus te conhece, e Deus te chamou pelo nome, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe o que você está pensando, mas aí Ele te lembra, olha, ainda que você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Ainda que você passe pelo fogo, ele não vai te queimar, nem a chama vai arder em ti. Você vê que não fala que você não vai passar pelas águas turbulentas da vida, mas fala que você não vai se afogar nelas. Não fala que você não vai passar pelo fogo, mas fala que você não vai ser queimado e que a chama não vai arder em você. O maior bem que você tem na tua vida é a presença de Deus, é a marca de escarlate que está sobre a tua casa, que está sobre a tua família. Agora, é necessário amar a Deus acima de todas as coisas, e é necessário andar de acordo com os propósitos que Deus tem na sua vida. A segunda coisa que nós aprendemos aqui com Pedro, primeiro é que a gente está guardado, mesmo no cárcere. A segunda coisa, a igreja orava insistentemente a Deus por Pedro. Olha, gente, aí a oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Amados, quando nós estamos em dificuldade, Deus levanta intercessores, Deus levanta homens e mulheres de oração. Pedro, ele estava na prisão, mas a igreja do Senhor Jesus estava orando continuamente por Pedro. A gente pode estar vivendo um momento de dificuldade,
um momento de prisão emocional, um momento de sensação de prisão física, um sentimento de impotência. Mas eu quero te convidar a orar insistentemente. Eu quero te convidar a clamar que Deus levante em você um intercessor ardente. E ao invés de você ficar preocupado só com os seus problemas, comece a interceder. Começa a orar pelo outro. Começa a abençoar. Começa a perguntar às pessoas da tua família, do teu convívio, da tua igreja, da tua célula, os liderados que você tem na igreja. Começa a ver se está tudo bem. Começa a ver quem está enfermo. Começa a orar. Começa a levantar de madrugada, dobrar o teu joelho, colocar o teu joelho no chão, colocar o teu rosto no pó. Paulo falou lá, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Igreja do Senhor Jesus, ora sem cessar. Ao invés de se desesperar, ora. Ao invés de se angustiar, ora. Ao invés de ficar sem saber o que fazer, ora. Ao invés de ficar preocupado, vendo notícia, olhando isso, olhando aquilo, tentando prever o que vai acontecer, ora. E a igreja primitiva orava. Orava. Eu estava lendo lá Atos 4:31. Fala assim, em outro texto da igreja, da mesma igreja primitiva, orando. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo. E com toda coragem, saíram anunciando a palavra de Deus. Amados, olha que coisa tremenda. A igreja orando, esse é outro episódio, não é um episódio que Pedro estava preso, é outro episódio, mas é a mesma igreja primitiva, orando com tanto fervor, que quando eles terminaram de orar, a estrutura da casa foi abalada, as paredes tremeram, literalmente, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu, e todos ficaram plenos do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você, porque você é a igreja do Senhor, começa a orar sem cessar, começa a orar, começa a jejuar, começa a clamar. E eu profetizo que as estruturas da tua casa vão tremer, que as tuas estruturas humanas vão tremer. E eu profetizo que o Senhor vai vir sobre a tua casa. E todos, você ouviu? Todos da tua casa vão ser plenos do Espírito Santo. Não é que todo mundo vai receber uma porçãozinha, não. Todo mundo vai ser pleno do Espírito Santo. Amados, desde o início Deus está me falando que Ele quer fazer um avivamento nas nossas famílias, que Ele quer inundar as nossas famílias com o Espírito Santo, que Ele quer derramar o batismo no Espírito Santo, que Ele quer ministrar dons sobre a sua igreja, que Ele quer edificar a sua igreja. Ele quer que sejamos cheios, ao invés de um sono perturbado, ao invés de um sono angustiante. Deus quer te dar sonhos proféticos. Ao invés de uma boca que profetiza que nada vai dar certo, que tudo já acabou, Ele quer te usar como profeta dessa geração. Deus quer que você comece a orar sem cessar, porque as estruturas vão ser sacudidas e vocês vão ser plenamente cheios. Eu profetizo que o Espírito vai encher a tua família de uma maneira tal que vai acontecer como os sacerdotes lá em 2 Crônicas 7. Os sacerdotes não conseguem ficar de pé, tamanha a glória de Deus. E eu profetizo também que os outros vão olhar para a tua casa e vão ver a diferença que Deus fez na tua família neste tempo, porque eu profetizo que a tua família era uma antes desse isolamento, mas vai sair uma família restaurada,
vai sair uma família curada, vai sair uma família cheia do Espírito Santo. Para que depois aconteça o que aconteceu aqui no capítulo 4 de Atos. Para que depois todos nós saiamos com coragem e com ousadia para anunciar a palavra de Deus. Deus quer levantar profetas nesse tempo. Deus quer levantar líderes de excelência neste tempo. Deus quer levantar pessoas cheias de autoridade, cheias de poder, para proclamar a palavra do Senhor Jesus. Mas é tempo de orar sem cessar. No versículo 6, nós aprendemos com Pedro. Diz assim: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e 16 sentinelas montavam guarda à entrada do seu cárcere. Gente, Pedro estava dormindo. Olha só, talvez você fale assim: pastor, eu não tenho a paciência de Pedro. Pedro não tinha paciência, não. Pedro era o mesmo homem impetuoso que negou Jesus. Era o mesmo homem sanguíneo que, ao mesmo tempo que falava palavras de Deus, quando ele diz lá, né, Jesus chegou para ele, quando Jesus pergunta assim: quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala para ele que não foi ele que falou, mas foi o próprio Espírito de Deus. No mesmo capítulo, Pedro vai lá e solta uma lorota, e Jesus fala assim, né? Fala lá que a boca dele está sendo usada por Satanás. Então é o mesmo Pedro volúvel, o mesmo Pedro sanguíneo, o mesmo Pedro que quando foi caminhar sobre as águas, no meio do caminho faltou a coragem, ele teve medo e ele começou a afundar. E como que esse Pedro, tão volúvel, esse Pedro medroso que negou a Jesus, que afundou no meio das águas, como que esse Pedro, ele dormia no cárcere, ele dormia preso. Esse Pedro era um Pedro cheio do Espírito Santo. Esse Pedro é o Pedro depois que o Espírito Santo desceu sobre a vida dele. Sabe, amados, não adianta arrancar os cabelos, não adianta se desesperar, não adianta tentar resolver, ficar sem dormir, ficar andando de um lado para o outro, fazendo projeção do que vai acontecer. Não adianta. Diz lá em Tiago: eu não posso aumentar um dia na minha existência. Pedro mesmo falou em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Preocupação não resolve nada, desespero não resolve nada. Quando eu era criança, minha avó gostava muito de falar 2 salmos, Salmo 127 e Salmo 128. E o Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a sentinela, em vão trabalham os que a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão das dores, porque o Senhor, Ele dá os seus enquanto eles dormem. É você saber que você pode confiar em Deus. Não adianta você se preocupar, se desesperar, tentando pensar o que vai acontecer com a tua família, e você roda de um lado para o outro, você fica inquieto o tempo inteiro. Amado, se o Senhor não guardar a tua casa, inútil vai ser, nos dias de hoje, inútil vai ser você levantar cedo, você trabalhar o dia inteiro, você desinfetar tudo 1000 vezes por dia. Inútil vai ser você ficar desesperado, preocupado, tenso, com o coração a mil, com o estômago na boca. Vai ser inútil se o Senhor não estiver guardando a tua casa. Claro, você tem que
sim, pelo amor de Deus. Você tem que higienizar a sua casa, sim. Mas, amados, se Deus não tiver no negócio, não adianta. Porque de Deus vem a tua proteção. Deus é quem te guarda. Deus é quem te livra. Isso pode servir como uma quietude dentro da tua alma nessa noite. Continua arrumando a tua casa. Continua limpando. Mas com paz no teu coração. Com a tranquilidade de que o sangue de Jesus está sobre a tua casa. E quando você dormir, você tem a certeza de que o Senhor, Ele vai te alimentar enquanto você dorme. De que é Deus que cuida de você. É Deus que cuida da tua família. É Deus que cuida dos teus filhos. É Deus que está com você. E se Ele está com você, para que temer? Se Ele está com você, você pode dormir. Ainda que amanhã tenha um julgamento público, em que você pode ser condenado à morte. Ainda que você esteja com mãos atadas, presas, ainda que você esteja com carne no cárcere, você pode dormir como Pedro estava dormindo, porque você sabe em quem você tem crido, e você sabe que Ele é fiel, e você sabe que Ele continua no controle de todas as coisas, e que Ele não mudou. Ele é Deus, Ele continua te amando, Ele continua zelando pela tua vida. Não temas. Aquieta o teu coração. Eu profetizo que você vai dormir em paz nessa noite. Sabe por quê? No versículo 7 a gente aprende aqui: repentinamente apareceu um anjo do Senhor, oh aleluia, e uma luz brilhou na cela. Sabe, amados, repentinamente, de repente, vai aparecer um anjo do Senhor e vai trazer uma luz para brilhar no meio da escuridão. Aqui está falando, olha, repentinamente. Quando a gente menos esperar, o Senhor vai vir em nosso socorro e as trevas não vão ser o fim. Vai brilhar uma luz na escuridão e essa luz é Jesus. É o sol da justiça que brilha sobre as nossas vidas. É Ele. É Ele que vem ao nosso encontro. É Ele que vem ao nosso socorro. A prisão não é o fim. A escuridão não é o fim. João 8, capítulo 12 diz assim: quem crê nele não andará em trevas. Você crê em Jesus? Então toda treva seja dissipada da tua vida. Toda treva nas tuas emoções, nos teus sentimentos, no teu espírito, no teu corpo. Todas as trevas que deixam o teu futuro sombrio, seja repreendido em nome de Jesus. Que a luz de Jesus venha brilhar na tua vida. Que o sol da justiça, ele possa brilhar em cada cantinho escuro da tua alma. Em cada cantinho gélido de medo, frio. Que o sol da justiça possa entrar, te aquecer nesse momento. Mas a luz, ela não entrava só para trazer uma esperança. Não era só uma luz no fim do túnel, como quem diz assim, uma hora vai vir uma esperança, não. Repentinamente o anjo veio e brilhou a luz. Deus vai dar a luz, repentinamente. E o anjo tocou do lado de Pedro e o despertou. O toque de Deus, ele restaura as nossas vidas. O toque de Deus é suave. O toque de Deus, ele coloca todas as coisas no lugar. Eu profetizo que Deus está te tocando aí onde você está. E Ele vai colocando todas as coisas no lugar. Recebe o toque suave
do Senhor. Recebe o toque que te cura das enfermidades. Recebe o toque que te restaura. O toque que coloca todas as coisas no lugar. O toque que manda embora as enfermidades. O toque de Deus. E o anjo falou para ele assim: olha, depressa, levanta. Hoje Deus te fala assim: olha, depressa, se levanta. Não fica prostrado, não. Não fica caído. Não fica destruído, angustiado. Deus está com você. Se levanta, amado. Se obriga, sabe? Toque do Senhor te fazer levantar. Ainda que seja um levantar emocional. Ainda que seja, por enquanto, um levantar espiritual. Sabe, amados, Deus quer te levantar no lugar onde você está. Deus quer restaurar a comunhão dEle com você. Deus quer restaurar a presença dEle na tua vida. Deus quer que você se levante da prostração espiritual, da prostração emocional e até da prostração física. Que o dia vai rolando, e você está vendo, está deitado, não consegue fazer nada, não consegue render nada. Mas eu profetizo que depressa, o anjo do Senhor, ele te toca. E você se levanta dessa procrastinação. Você se levanta dessa prostração. E você recebe luz sobrenatural, vida sobrenatural de Deus. Não é hora de ficar parado. É hora de agir. É hora de orar. É hora de jejuar. É hora de ter o seu momento a sós com Deus todos os dias. É hora de ler a palavra. É hora de levantar um altar de adoração na tua casa. É hora de levantar e deixar nascer dentro de você um intercessor. É hora de sair, amados, do lugar de vítima e começar a ser protagonista dessa história. Porque o protagonista, ele vai lutar pelo final. O protagonista, ele vai fazer a diferença. E Deus quer levantar profetas neste tempo. Deus quer levantar intercessores. Deus quer levantar adoradores. Deus quer que você se levante onde você está. E você pare de olhar para as tuas mazelas, para os seus problemas. E você começa a falar: Deus, eu me levanto como um intercessor neste tempo. Deus, eu me levanto como um adorador neste tempo. E ainda no versículo 7, diz que então, o anjo veio, o anjo tocou, o anjo mandou Pedro ficar de pé, depressa. E você vê que o anjo não levanta Pedro. Né? Quem tem que levantar é Pedro, né? Ele coloca de pé. E então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Pedro estava algemado. Mas no momento que ele levantou, as algemas caíram. E eu profetizo que você vai se levantar em nome de Jesus. E que as algemas vão cair da tua vida. Tudo que te aprisiona, tudo que te traz medo, tudo que te deixa prostrado, tudo que te deixa ansioso. Eu profetizo que essas algemas vão cair na autoridade que há no nome de Jesus. Prepara-te, porque o melhor de Deus está por vir. Prepara-te, porque Deus vai fazer coisas grandes no nosso meio. No versículo 8 diz assim: o anjo então lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez, e disse o anjo: põe a capa e siga-me. O anjo falando: olha, se veste, se prepara, põe sua capa e me segue. E o versículo 9 diz: e saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Pedro obedeceu, ainda que ele não tivesse certeza de que era real. Ele creu.
Ele decidiu crer na palavra. Independente do que os sentidos humanos podiam falar, independente do que o coração dele pudesse falar, do que a mente dele pudesse pensar, ele decidiu crer, levantar e seguir. É tomar uma atitude. No versículo 10, fala assim: passaram então Pedro, seguindo o anjo, os dois passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Olha que coisa tremenda. Então o portão se abriu por si mesmo e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Eu quero profetizar que o Senhor está vindo ao teu encontro, que o Senhor vai te tocar, que a luz do Senhor vai brilhar na tua vida, que você vai se colocar de pé, que as coisas que te prendem vão ser quebradas e você vai ser liberto. E eu profetizo que as portas vão se abrir automaticamente. Repentinamente Deus vai vir. E automaticamente as cadeias vão se abrir. Você não precisa esmurrar, bater, gritar, porque quando Ele vem, as cadeias se abrem. Quando Ele vem, aquele que está amarrado, Ele é liberto. Quando Ele vem, as pandemias caem por terra. Quando Ele vem, as previsões econômicas dão errado. Porque quando Ele vem, Ele faz acontecer. E quando nós não temos o que fazer, nós descansamos e dormimos como Pedro, sabendo que nós estamos guardados mesmo neste tempo, mas sabendo que Ele vem. Ele vem. Ele vem. Você pode ouvir os passos do Senhor vindo em tua direção. Você pode ouvir os passos do Senhor dizendo: filho, olha, filho, eu estou com você. Você pode ver pela fé o Senhor vindo. E quando Ele vem, as portas automaticamente se abrem. Não depende de você, mas dEle. E se você ficar na dependência dEle, vai ficar tudo bem. Versículo 11, 12 diz assim: então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. A igreja está reunida, mesmo que distante fisicamente, unida num só espírito. A igreja está reunida orando. Tem muita gente orando e a resposta vem. A solução vem. E assim como depois que Pedro andou pelo caminho e foi, ele viu que realmente, sem nenhuma dúvida, foi o anjo do Senhor que veio. Amados, isso vai passar. E você vai olhar para trás e vai dizer, sem nenhuma dúvida, foi Deus que agiu, foi Deus que libertou, foi Deus que mudou a minha sorte, foi Deus que mudou a minha história, foi Deus que entrou em solução na minha cidade, no meu país, foi Deus que mudou o mundo, foi Deus que mudou as perspectivas, sem nenhuma dúvida. Todos olharão e verão que Ele é o Senhor. E o nome dele vai ser glorificado e exaltado sobre todas as nações. Deus vai agir. A resposta vai chegar. Fica firme nisso. Que isso seja como âncora da tua alma. Deus vai agir. Quero terminar a palavra desta noite dizendo: você pode ouvir os passos do Senhor. Ele vem.
Ele vem. Ele vem. E a gente fala, igreja, escuta, porque Ele vem. Ele vem bradando como um leão da tribo de Judá. Ele vem ao socorro da igreja dele. Ele vem em favor dos redimidos do Senhor Jesus. Ele vem em nosso socorro. Ele vem em nosso favor. A resposta virá, a solução virá, porque Ele é Deus. E Ele continua nos amando. E Ele continua sendo Deus. E eu quero abençoar a tua vida nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, eis aí, Senhor, a tua igreja reunida. Toda quarta-feira eu falo assim, olha, se você tiver alguma enfermidade, coloca a mão na tua enfermidade. Coloca agora em nome de Jesus, creia. Eis aí, Senhor, a tua igreja reunida. Senhor, se existe alguma enfermidade, toca. Com as tuas mãos, toca nas mãos, Senhor, dos teus filhos, onde tem essa enfermidade. E eu profetizo, a enfermidade ser repreendida agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu tomo posse da tua palavra que diz, Senhor, tu já levaste essa enfermidade sobre ti. E que nas tuas pisaduras nós já fomos sarados. Recebe a cura em nome de Jesus. Recebe a presença sobrenatural do Espírito Santo. Recebe provisão e sustento sobrenatural nesse tempo de cárcere. Recebe a presença de Deus. Recebe a luz do Senhor brilhando sobre a tua vida agora, te trazendo paz, alegria, te trazendo paz, invadindo toda a tua casa. Eu profetizo hoje um sono repousador. Eu profetizo um sono que te restaura. Eu profetizo que Deus vai te dar enquanto você dorme. E que amanhã você vai acordar revigorado, cheio do Espírito Santo. Eu profetizo que a tua família vai viver a plenitude do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Ser abençoado. Tu e a tua casa. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneça agora e para sempre. Amém. Amados, isso vai passar. Muito em breve estaremos todos aqui na Igreja Canaã juntos, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Amo vocês. Estou morrendo de saudade. Tenha uma noite abençoada, o restante de semana debaixo da glória do Senhor. Amém?